Projeto de Lei Ordinária, Cidadão Honorário de Curitiba, número 006-0006-2018. Iniciativa Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e TI. Concede o título de Cidadão Honorário de Curitiba, in memoriam, a Jorge Wilhelm, arquiteto, urbanista, administrador público e intelectual que teve atuação destacada no planejamento e desenvolvimento urbano de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.775, em 30 de maio de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.834, em 22 de agosto de 2018. Substitutivo geral 3174/2018. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Para discutir, o autor da matéria, vereador Goura. Muito bom dia a todos. Uma saudação ao presidente em exercício desta sessão, a toda a mesa, todos os vereadores, vereadoras, servidores e cidadãos que acompanham esta nossa sessão desta terça-feira. É com muita alegria e contentamento a gente poder, no meio de tantas notícias ruins e difíceis para o Brasil, a gente poder estar aqui para celebrar a vida de uma pessoa muito importante, que foi o Jorge Wilhelm. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença do Ronaldo Duchenes, ex-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a quem esse projeto deve a sua gênese. Foi o Conselho que sugeriu que esse projeto viesse aqui para a nossa Câmara Municipal. O Jorge Wilhelm recebeu a cidadania honorária também em São Paulo, in memoriam também. Então, agradecer ao Ronaldo pela presença, pelo estímulo, pelo apoio. A presença também do arquiteto urbanista Fábio Batista, pesquisador e importante figura da arquitetura e do urbanismo, não só de Curitiba, mas do Brasil e do Paraná como um todo. E agradeço especialmente aos meus companheiros da Comissão de Urbanismo, em especial o presidente Hélio Virbinski, e todos que acolheram essa proposta. Esse é um projeto de autoria da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal e está sendo, então, discutido e votado hoje. Eu vou começar a minha fala de forma... Vou ler uma carta que nós recebemos especialmente da filha do Jorge Wilhelm, que enviou ontem essa carta para nós, aqui na Câmara Municipal, a Ana Maria Wilhelm. Jorge Wilhelm, pensador de cidades. Prezado vereador Goura e demais vereadores da Câmara Municipal de Curitiba. A família de Jorge Wilhelm agradece ao vereador Goura e aos demais vereadores da Câmara Municipal de Curitiba pela iniciativa de reconhecimento como cidadão honorário de Curitiba in memoriam ao arquiteto, urbanista e gestor público Jorge Wilhelm. Neste 23 de outubro de 2018, Jorge Wilhelm estaria completando 90 anos e 6 meses. Nasceu em 23 de abril de 1928, em Trieste, Itália. Migrou com os seus pais para o Brasil com 11 anos por conta do fascismo crescente na Europa. No Brasil, se dedicou genuinamente ao exercício do bem comum, da construção de políticas públicas inclusivas por meio do planejamento para o desenvolvimento social, econômico e físico de diversas cidades, e especialmente do estado de São Paulo. Sua busca e contribuição permanentes foi pelo desenvolvimento com equidade e justiça social. Certamente sua obsessão pela justiça social e inclusão se deveu ao fato de que, como judeu, ter sido discriminado e perseguido em seu país e ter tido que deixar sua pátria para poder viver em outro território do planeta. Dedicou toda a sua vida à construção de cidades inclusivas e mais justas, por meio de sua visão sobre o território. Sempre considerou as cidades como palco onde a sociedade atua com suas contradições e entendia que os gestores públicos deveriam ser agentes mediadores dessas forças. Sempre considerou essas tensões
e foi um mediador exemplar, usando as ferramentas do urbanismo e das políticas públicas para construir cidades mais acolhedoras. Temos absoluta certeza de que Georg Wilhelm, se estivesse ainda entre nós, estaria se sentindo muito reconhecido e feliz com este gesto do Legislativo Municipal de Curitiba. Curitiba fez parte de sua vida, planejar e montar toda a estratégia para o processo de desenvolvimento urbano de Curitiba foi sua grande realização. As soluções que desenhava para as cidades e seus planos partiam sempre da observação do uso que as pessoas faziam da cidade. Observava suas rotinas, seus fluxos, suas preferências e aprendia com elas as soluções que apareciam em suas propostas. Segundo ele, o que sempre via nos espaços a serem transformados era o óbvio. Buscava soluções simples que, por meio de sua observação, se revelavam. Valorizava o olhar antropológico e foi criando um método próprio de sínteses que resultaram em boas ideias, bons planos e bons projetos. Enxergava longe, enxergava o espaço criado como só os arquitetos sabem fazer. No caso de Curitiba, aqui eu chamo a atenção de todos, o que propôs como inovador. Rompe com os esquemas urbanísticos formais, mantém aspectos valorizados pela população, valoriza as vias estruturais como eixos para maiores adensamentos e concebe um conceito urbanístico novo, o urbanismo como processo contínuo e sustentável. Para isto, toca o processo de estudo de diagnóstico situacional, desenvolve prognósticos de alternativas, define diretrizes básicas, formula a legislação necessária para amparar as transformações e constitui um núcleo profissional local para liderar o processo. Cria um órgão permanente de planejamento integral como forma de institucionalizar o processo. Foi sábia a condução, porque o time local, nosso, de Curitiba, se apropriou do processo e do projeto e fez acontecer. Inicialmente era a APUC e depois o IPUC, onde trabalhava o jovem Jaime Lerner. O resto dessa história vocês todos conhecem. Jorge se formou na Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 1952. Produziu conhecimento nas dezenas de planos diretores desenvolvidos em cidades como Natal, Goiânia, Curitiba, São Paulo, Angélica, sua primeira gestação, Brasília, Joinville, Osasco, Guarulhos, Campinas, São José dos Campos, Paulínia. Escreveu também uma dúzia de livros sobre urbanismo e desenvolvimento, onde utilizava suas experiências para sistematizá-las e criar teorias. Era também um visionário e criava futuros desejáveis, utilizando muitas vezes o formato ficcional. Fax, Mensagens de um Futuro Próximo, é um desses livros. Em nome da família, agradecemos imensamente essa iniciativa dos vereadores de Curitiba. Esperamos poder estar presente em um futuro próximo, quando este processo de reconhecimento se encerrar. Desejamos que os vereadores como um todo reconheçam essa indicação e a acolham em plenário. Cordialmente, em nome da família, Ana Maria Wilhelm. Uma parte, vereador, na sequência. Vou conceder, sim, vereadora Julieta. Então, essa é a íntegra da carta enviada especialmente pela filha do Georg Wilhelm, à nossa sessão aqui de hoje, reconhecendo a importância de Curitiba na trajetória desse grande urbanista, dessa grande personalidade que fez vida aqui no nosso país. Eu queria destacar a importância aqui também do Jorge na discussão teórica de cidades mais humanas, de cidades para pessoas. Na própria frase dele sobre Curitiba, tá? O Jorge foi o responsável pelo plano preliminar urbanístico da cidade de Curitiba, que foi o que deu origem, 2 anos depois, em 66, ao plano diretor da cidade,
que foi revisto em 2014 aqui pela Câmara Municipal. Diz Jorge Wilhelm sobre Curitiba: não se tratava naquele momento de projetar uma cidade nova, e sim de intervir em uma cidade existente, em acelerado crescimento, acumulando problemas não resolvidos e outros criados no futuro pelo aumento de sua população e pelas previsíveis mudanças de funções e de modos de vida. O desafio profissional consistia em ler adequadamente a cidade, detectando suas características e problemática, e de avaliar hipóteses de mudanças, escolhendo as diretrizes que pudessem orientar o seu desenvolvimento. Mas o novo plano consistia também em propor o formato de um planejamento contínuo e sustentável. Esta palavra ainda não estava na moda, nem tinha uma conotação verde. A proposta era inovadora, pois deixava de considerar o urbanismo como mero desenho urbano, acompanhado de uma legislação impositiva. Do ponto de vista da prática urbanística, dependia do acerto na leitura da cidade existente, na sensibilidade de perceber problemas, separando o substantivo do adjetivo. Fator importante, isso destacado pelo próprio Jorge, foi a criação de um grupo local de acompanhamento capaz de tornar-se um núcleo permanente de planejamento local que viria a ser o IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba, cuja direção ficou a cargo de Jaime Lerner, jovem membro do grupo local de acompanhamento. Em 2015, o vereador Jorge Bernardi, como presidente da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, também publicou um texto no qual relata a importância do Jorge Wilhelm para todo esse processo. Eu queria deixar registrado aqui também algumas frases aqui do Jorge que mostram a sua preocupação humanista, esse olhar que nós temos que ter justamente agora que vamos discutir novamente a lei de zoneamento. Não é apenas uma matéria técnica, é sim uma matéria que tem que levar em consideração as pessoas. O Jorge fala: nossa autodenominada elite não percebe que, a continuar tamanha disparidade de renda, alegremente ostentada, a corda, já tão esticada, vai arrebentar. O Nabil Bonduque, também que foi ex-secretário de Cultura de São Paulo, ex-vereador e coordenador da revisão do Plano Diretor de São Paulo, afirma que outra iniciativa pouco lembrada de Wilhelm foi o fechamento do centro aos automóveis um dia por ano, proposta em 1987, quando ele foi secretário estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A ideia antecipou o hoje comemorado Dia Mundial Sem Carro e mostra que ele estava antenado em uma visão futura da cidade, onde o uso dos carros deve ser racionalizado. O Jorge, ele conviveu e colaborou com diversos governos de diversos partidos, ignorando diferenças ideológicas e trabalhando com governadores como Paulo Egídio, Quércia Fleury, com os prefeitos Covas e Marta, além do plano de governo do agora candidato a presidente, Fernando Haddad, sempre em áreas de planejamento urbano também. Outra citação sobre os espaços públicos: a população vive nas ruas, não é que está nascendo, é que as ruas não estão boas. A carência de qualidade dos espaços. As calçadas são ruins, os abrigos de ônibus só existem no centro, não existem na periferia, as pessoas ficam embaixo da chuva. Falta realmente qualidade urbana nas cidades. Eu já lhe concedo, só um momentinho, vereadora. Também um crítico de arquitetura, Fernando Serapião, afirma: Wilhelm tem uma parcela de responsabilidade por Curitiba ter se tornado, nos anos 1980, um ícone de cidade de tamanho médio no mundo todo. Segundo Wilhelm, a criação dos eixos estruturais
tangenciais ao centro seriam a garantia da manutenção da Rua 15 de Novembro, que era a rua comercial mais importante de Curitiba, como centro de convivência, em oposição a um sistema de anéis perimetrais e vias radiais. Pois bem. E por fim, eu vou ler essa última citação. Adoramos nosso automóvel, detestamos o automóvel dos outros, mas defendemos o automóvel porque é algo muito sedutor e desejado. Na próxima versão do plano diretor, temos que reconhecer, em primeiro lugar, que não mais é possível continuar apenas no discurso. Eu acho que temos que considerar que um edifício residencial ou de escritórios... Mais 15 minutos, vereador. Por favor, presidente. Um edifício residencial ou de escritórios que tem a quantidade de automóveis na sua garagem, que hoje são permitidos, se constitui ele em um edifício gerador de tráfego. Portanto, tem que obedecer às regras de geração de tráfego. Hoje em dia existe congestionamento dentro das garagens. A rua não foi projetada no mesmo momento, nem pelo mesmo autor de quem projetou o edifício. Todo o mercado imobiliário tem como lógica construir lote a lote. O que está à frente do lote não interessa a não ser como um endereço mercadológico. É necessário que a nova versão do plano diretor, para os próximos 10 anos, reconheça uma limitação e uma tentativa de redistribuição do uso do carro. Pois bem, senhoras e senhores, eu queria concluir aqui essas citações, lembrando a importância do Jorge para a nossa cidade de Curitiba, para o desenvolvimento urbano de Curitiba, para o nascimento do IPUC, há mais de 50 anos atrás, e a importância dele nesse contexto de uma visão mais humana, da escala humana das cidades que deve ser construída. E reforço aqui, eu acho que essa cidadania honorária, ela vem num momento muito propício, onde nós iniciaremos as discussões da lei de zoneamento aqui na cidade. Então, a importância de que figuras como Jorge Wilhelm sirvam de inspiração presente e de referência para as nossas discussões. Então, Ronaldo, agradeço novamente, imensamente... A parte, vereador. A sua... Já lhe concedo, presidente. A sua provocação e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para que esse projeto tramitasse aqui na Câmara Municipal. Fábio, pelo constante embate e esforço na direção dessa construção coletiva, e todos os vereadores que estão aqui atentos à nossa discussão. Vereadora Julieta Reis, primeiro a parte, a Vossa Excelência. Obrigada, vereador Wilhelm. Vereador Goura, homenageando Jorge Wilhelm. Jorge Wilhelm faz parte da história do planejamento urbano de Curitiba, né? Foi ele que participou dos planos iniciais de planejamento e teve a participação importante, inclusive depois na sua continuidade. E, ao mesmo tempo, Jorge Wilhelm, além da base do planejamento urbano de Curitiba, ele criou essa equipe fantástica posterior que teve a coragem de implantar o plano na prática, porque o plano já existia há algum tempo, mas ninguém ainda tinha tido a coragem, no caso a administração municipal de Curitiba, no sentido de fazer a implantação do plano na prática, o sistema trinário, a questão do sistema viário, o próprio plano diretor já indicava todas essas situações, e ao mesmo tempo que o Jorge Wilhelm foi esse criador e esse pensador de cidade tão importante, para nós, ele tem a grande importância de ter influenciado diretamente a criação do IPUC, a equipe dos jovens arquitetos, que depois deram a continuidade para a Curitiba moderna. Isso é fantástico. Pena que esse título não pôde ser dado para ele em vida, que nós gostaríamos, e ele esteve, inclusive, aqui na Câmara Municipal,
há anos atrás, num estudo que foi feito aqui, importante, ele esteve aqui, eu acho que foi a minha primeira gestão, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa que foi referenciada muito, mas eu vejo a importância dele não só na questão do planejamento, mas na questão da influência que teve na criação do IPUC, da Curitiba Moderna e desses arquitetos que tiveram a coragem de poder fazer a implantação na prática, liderados pelo ex-prefeito Jaime Lerner. A gente tem que ter essa visão da importância do plano e da sua continuidade e dos arquitetos novos que compraram a ideia, implantaram na prática e que até hoje o IPUC está aí para poder fazer o pensamento da cidade e dar sequência, inclusive agora na revisão do plano diretor. Meus parabéns pela homenagem merecida, pena que não pôde ser dado para ele ainda em vida. Cumprimentar também o pessoal da CAL, que está aí, que é muito importante, no sentido de que esses planejadores possam dar continuidade a esse pensamento de cidade tão bem relatado por Vossa Excelência. Meus parabéns. Muito obrigado, vereadora Julieta. Justamente a senhora muito bem colocou, né, o Jorge esteve aqui participando de conferências, de seminários sobre o urbanismo de Curitiba. O Jorge Bernardi, acho que menciona isso dessa legislatura anterior. Vereador, presidente da Comissão de Urbanismo, Hélio Virbinski. Vereador Gora, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela lembrança e toda a Comissão de Urbanismo. Me parece até inédito, né, um título como esse aqui na casa, mas exatamente pelo legado que Jorge William deixou para a cidade de Curitiba e pelo trabalho na área urbanística e de arquitetura, e ele sempre usou e dizia isso a todos nós. Então, preservar esse legado é preservar a nossa história e mostrar à Comissão de Urbanismo, agora que nós começamos a discutir a lei de zoneamento, né, o plano diretor já aconteceu, inclusive o presidente do CAL, que está aqui, participou ativamente, e todas as instituições da cidade coletivamente ajudaram muito nessa lei. E claro que agora nós pretendemos que todos também contribuam bastante nessa discussão que nós começamos agora, no próximo mês, né, da lei de zoneamento, que com certeza deixaremos um legado, e inspirados aí por Jorge William, quiçá, nós possamos deixar um legado para os próximos 10 anos da nossa cidade. Então, parabéns, vereador Gora, e parabéns a toda a família. Infelizmente, esse reconhecimento vem tardiamente, mas com certeza ele vai nos inspirar e nos dar um bom caminho aí para o urbanismo e para a arquitetura da cidade de Curitiba. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Maria Manfron, por favor. Obrigada pela parte. Quero parabenizá-lo, né, por estar dando o cidadão honorário, uma pessoa que foi tão importante para o nosso Curitiba. Eu me sinto honrada em fazer parte desta comissão e de ter aprovado junto e poder entregar esse título de cidadão honorário junto com a equipe da Comissão de Urbanismo. Então, parabéns, vereador. Que bom, muito obrigado, vereadora. Eu parabenizo e louvo e reconheço novamente a presença e o apoio de todos os membros da comissão, o vereador Bruno Pessutti, vereador Mauro Bobato, Vossa Excelência, vereadora Maria Manfron, nosso presidente Hélio Virbinski também. Uma parte, vereadora professora Josete, com a palavra. Obrigada, vereador. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Principalmente, acredito que é importante quando as nossas iniciativas elas são pautadas, né, por organizações da sociedade, né? Então, nós temos a CAL como uma entidade importante, né, no debate do urbanismo, enfim, da arquitetura, no debate das políticas públicas, né, da reforma urbana. Então, obviamente, quando é um nome indicado por essa entidade, a gente tem a certeza de que é uma indicação correta, né? E é óbvio, eu não sou da área, mas a gente acompanha um pouco e, com certeza, né, a história do Jorge Wilhelm, como é que fala? Wilhelm. É importante para a nossa cidade, né? Uma trajetória que
foi muito bonita e que, com certeza, né, orgulha aqueles cidadãos e cidadãs curitibanos que acompanharam toda essa trajetória e o resultado desse trabalho, né, dos seus estudos e da sua dedicação. Então, também, né, nossos cumprimentos à família, que eu acho que quando nós temos a possibilidade de fazer uma homenagem como essa, né, eu acho que é gratificante para todos nós. Então, parabéns pela iniciativa, vereador. Muito obrigado, vereadora, professora Josete. Eu reforço esse destaque da sua biografia, né, que com 11 anos ele vem ao Brasil fugindo do fascismo crescente na Europa. Tá? E que isso molda também a sua visão de vida, a sua maneira de olhar o mundo, olhar as cidades, e sempre esse olhar de uma construção de uma cidade menos desigual. Curitiba, com todos os seus avanços urbanísticos, ainda é uma cidade muito desigual. Ainda é uma cidade com profundas injustiças sociais, com profundos problemas ambientais, que merecem, sim, a nossa atenção e a nossa seriedade no enfrentamento a eles. Então, fica aqui esse destaque. Agradeço imensamente a Ana Maria Wilhelm pela gentileza de ter enviado essa carta que foi lida aqui no início da minha fala. E, para concluir, vereador Tito Zeglin. Para somar com Vossa Excelência. Some, então, por favor. Somo porque é o reconhecimento, ainda em tempo, embora ele já tenha partido, mas como é bonito a gente viver este momento tão especial que estamos vivendo, quando Vossa Excelência propõe, juntamente com a comissão, homenagear em memória o Jorge Willy, que foi um urbanista por excelência. Graças a este tipo de homem e a presença de tantos outros que ainda vivem, Jaime Lerner e outros tantos, que nós temos uma cidade que é vista com bons olhos pelo mundo todo. Vossa Excelência foi muito feliz quando lembrou desse nome. E a carta da filha dele retrata exatamente o pensamento de muitos que gostariam que a gente fizesse também esse reconhecimento. Vamos somar com Vossa Excelência, vamos criar esta prática de não esquecer, embora em memória, aqueles que ajudaram a construir a nossa cidade de Curitiba. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tito. Agradecer também ao Elcio, ao Departamento de Processo Legislativo, que deu todo o apoio à tramitação desse processo aqui, desse projeto. Eu queria concluir passando um breve vídeo de 2 minutos com palavras, com a fala do próprio urbanista Jorge Wilhelm. Pode ir. Mas o fato é que eu tinha descoberto mesmo em mim uma forma de perceber o que era a realidade urbana de determinadas cidades. Eu visitava essas cidades antes de fazer a proposta, é claro, e de uma forma ou de outra eu conseguia ler na cidade, na paisagem da cidade, os problemas essenciais. Então, acabei desenvolvendo uma forma, digamos, de ter uma percepção da vida urbana que se refletia depois na proposta que eu fazia. Quando me fazem perguntas sobre o que é importante na percepção de uma cidade, eu digo, olha, eu vou mais pela antropologia do que pela estatística. Né? Quer dizer, ver como é que são os estilos de vida, como é que a população usa as estruturas, né? É às vezes mais importante do que ler uma tabela e ver quais são os números, qual é a população e assim por diante. Sobre como é que são inventadas as coisas, como é que as ideias aparecem. Né? E as ideias mais inovadoras que eu pude dar, digamos, no campo do urbanismo, são meras percepções de coisas óbvias. As coisas estão aí, é que a gente não as enxerga e não costura, não constrói sobre elas. Então, o desafio
no século XXI, do ponto de vista da vida e das sociedades, é que nós vamos viver em regiões urbanizadas, nós vamos viver, em grande parte, em metápoles. Né? O sufixo meta, em grego, tem diversos significados, mas um deles é além de, né? Além de polis, além de cidade. Quer dizer, uma coisa que mudou e transformou em sua qualidade. E é necessário, então, inventar qual é a gestão de uma metápolis. Senhoras e senhores, então, peço o voto favorável a esse projeto de lei, iniciativa da Comissão de Urbanismo, em memória e em respeito ao grande urbanista George Wilhelm, por cidades mais humanas, por cidades para pessoas. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o projeto e o substitutivo geral. Encerrada a discussão, vamos à votação do substitutivo geral. Vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 29 votantes, 29 com a expressão sim, aprovado o projeto. Aprovado o substitutivo geral, ficando prejudicado o projeto.